1 Reis, capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, enquanto Josafá, rei de Judá, visitava Acabe, rei de Israel, Acabe perguntou aos seus auxiliares: Vocês não sabem que os sírios ainda ocupam nossa cidade de Ramote-Gileade? E nós estamos aqui sentados sem fazer nada para retomá-lo do rei da Síria? Então ele se virou para Josafá e perguntou: Você mandaria o seu exército junto com o meu para tomarmos Ramote-Gileade? E Josafá, rei de Judá, respondeu: Mas é claro, você e eu somos irmãos, meu povo está às suas ordens e meus cavalos estão ao seu serviço. E ele acrescentou: Deveríamos primeiro perguntar ao Senhor para termos certeza do que ele quer que façamos. Então Acabe mandou chamar os 400 profetas e perguntou a eles: Devemos atacar Ramote-Gileade ou não devemos? E todos eles disseram: Sim, podem ir, porque o Senhor vai ajudar vocês a conquistar a cidade. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor? Eu gostaria de consultá-lo também. Sim, respondeu o rei de Israel a Josafá. Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas tenho ódio dele, porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Ele sempre tem alguma coisa ruim para dizer. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria falar dessa maneira, respondeu Josafá. Então o rei Acabe chamou um dos oficiais, ordenando: Vá buscar Micaías, filho de Iná, depressa. Enquanto isso, todos os profetas continuaram profetizando diante dos 2 reis. Os reis estavam vestidos com suas vestes reais, sentados em tronos colocados junto à porta da entrada da cidade. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaaná, fez alguns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes chifres o Senhor ferirá os sírios até que sejam destruídos. E todos os outros concordaram, dizendo: Vá e ataque Ramote-Gileade, porque o Senhor fará com que seja vitorioso. O mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas profetizam que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, vou dizer somente o que o Senhor me mandar dizer. Quando ele chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos atacar Ramote-Gileade ou não devemos? Naturalmente que deve. Não perca tempo, Micaías disse a ele. O rei terá uma grande vitória, porque o Senhor vai fazer com que ele vença. Quantas vezes preciso dizer a você que fale somente a verdade em nome do Senhor? Disse o rei. Então Micaías disse a ele: Eu vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes homens não têm líder, que eles voltem em paz para suas casas. Virando-se para Josafá, Acabe disse a Josafá: Eu não falei que isso iria acontecer? Ele nunca profetiza nada de bom, apenas o que é ruim. Micaías falou em seguida: Ouça mais esta palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e os exércitos dos céus estavam junto a ele, à direita e à esquerda. Então o Senhor disse: Quem é capaz de enganar Acabe, para que ele vá e morra no ataque em Ramote-Gileade? Várias sugestões foram feitas, até que finalmente um espírito se aproximou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? O Senhor perguntou. E ele respondeu: Eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E o Senhor disse: Vá e engane Acabe, você será bem-sucedido. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. O Senhor determinou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou perto de Micaías e lhe deu uma bofetada no rosto e perguntou: Quando foi que o espírito do meu senhor me deixou para falar a você? Micaías respondeu: Você receberá a resposta à sua pergunta quando procurar esconder-se num quarto interior. Então o rei Acabe ordenou: Leve Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. Digam a eles: Assim diz o rei:
ponham este homem na cadeia e deem a ele pão e água, o suficiente para conservá-lo vivo, até que eu volte em paz. Micaías respondeu: se você de fato voltar em paz, então é prova de que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: tomem nota do que eu disse, todos vocês. Então Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para Ramote de Gileade. Acabe disse a Josafá: você usará suas roupas reais e eu entrarei disfarçado em combate. Assim o rei de Israel foi para a batalha disfarçado no uniforme de um soldado comum, e ambos foram para a guerra. Acontece que o rei da Síria tinha dado ordem aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, a não ser contra o próprio rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram o rei Josafá em suas vestes reais, pensaram: é o rei de Israel, e cercaram o carro dele para atacá-lo. Mas quando Josafá gritou, eles viram que não era o rei de Israel e deixaram de persegui-lo. Todavia, alguém atirou uma flecha por acaso e ela atingiu o rei Acabe, entre as juntas da sua armadura de proteção. Leve-me para fora da batalha, pois estou ferido, disse gemendo ao condutor do seu carro. A batalha ia ficando cada vez mais violenta à medida que as horas passavam. O rei Acabe teve de enfrentar os sírios, ficando apoiado no seu carro. O sangue do seu ferimento escorria para o fundo do seu carro de guerra e, ao final da tarde, ele morreu. Logo ao pôr do sol, propagou-se esta notícia entre os seus soldados: tudo está acabado. Cada homem volte para sua casa, cada um para sua terra. Assim, o rei morreu e o seu corpo foi levado para Samaria e ali foi sepultado. Quando seu carro de guerra e a sua armadura eram lavados, ao lado do açude de Samaria, onde as prostitutas se banhavam, os cães vieram e lamberam o sangue do rei, exatamente como o Senhor tinha dito que iria acontecer. Os demais acontecimentos da história de Acabe, incluindo a história do palácio com revestimento de marfim e das cidades que ele construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Assim, Acabe foi sepultado entre os seus antepassados e o seu filho Acasias se tornou rei de Israel em seu lugar. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando subiu ao trono e reinou em Jerusalém durante 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele seguiu em tudo os passos de seu pai Asa e não se desviou deles, obedecendo ao Senhor em tudo. Contudo, não destruiu os altares idólatras que havia nos montes, de modo que o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso ali. Josafá teve paz com Acabe, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá e de suas realizações de heroísmo e de suas guerras estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos cultuais que ainda haviam ficado depois dos dias de seu pai Asa. Não havia nenhum rei em Edom naquele tempo, havia apenas um representante do rei. O rei Josafá construiu uma frota de navios de transporte para buscar o ouro em Ofir, porém eles nunca voltaram, porque naufragaram em Ezion-Geber. Acasias, filho e sucessor do rei Acabe, havia proposto a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os seus. Mas Josafá não aceitou a proposta. Quando o rei Josafá morreu, foi sepultado junto com seus antepassados na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Foi durante o ano 17 do reinado de Josafá, rei de Judá, que Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e ele reinou 2 anos. Porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu os passos de seu pai e de sua mãe, e os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, servindo e adorando a Baal, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Aqui terminamos o livro de 1º Reis. Em seguida, daremos início a 2º Reis.